A paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando hoje no canal Saulo de Glória sobre a má interpretação das Escrituras Sagradas. Há muitas pessoas que se usam de clichês, de provérbios, para falarem o que bem quer. As Escrituras Sagradas, ela é bem firme quando fala sobre segurança de salvação. Num Deus que assegura os seus, não só salvou, mas que assegura os seus até o fim. Até o fim. Deles mesmos se perderem. O apóstolo Paulo vai falar de alguns indivíduos que não perseveram até o fim, contudo serão salvos. Como ele diz sobre a obra de alguém que se queima, sofrerá este detrimento, porém, todavia o tal será salvo como que pelo fogo, pelo fato de Deus ter começado uma obra na vida deste. Paulo vai falar do jovem de Coríntio que vivia uma prática de pecado com a sua madrasta. Ele não queria deixar aquela prática e Paulo o amaldiçoa de morte. Contudo, reconhece a salvação do jovem. E Paulo não vai dizer, olha, ele perde a salvação dele, ele não vai deixar de ser salvo, não. Paulo diz assim, ó, entrega Satanás para a morte, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo reconhece que se Deus começou uma obra na vida de alguém, o próprio Deus vai terminar, nem que seja nos últimos instantes da vida deste alguém. Muitas pessoas se valem de clichês. Tem uma passagem, me lembro que uma certa vez um pastor usou uma passagem isolada que diz assim, ó, se o deixardes, ele vos deixará. Os vossos pecados fazem separação de vós e vosso Deus. Para argumentar sobre perda de salvação, tá vendo? Ó, existe perda de salvação. Mas é um texto isolado. Outro texto fala o contrário, fala assim, só por um pouquinho de tempo te deixei, ó Israel. Deus falando para a nação de Israel. Só por um pouquinho de tempo te deixei, mas com terna misericórdia torna a recolher-te, não abra mão do que é meu. Deus falando, não abra mão do que é meu. Deus não abre mão do que é seu. E Deus, ele não é perdedor em nenhum sentido. Nem para o diabo, nem para o pecado, nem para o nosso próprio eu. Não. Deus, ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar santos e irrepreensíveis perante a sua glória, disse Judas na sua epístola. Muitas pessoas se veem de clichês. Outra vez eu vi outro que usou sobre os falsos mestres, que Pedro fala, olha, se introduzirão entre vós falsos mestres, o qual renegarão o Senhor da glória que os resgatou. Aí o tal começa a dizer, olha, negaram o Senhor que os tinha resgatado e agora eles se perderam. Mas um detalhe que este cidadão não viu foi que eles sempre foram falsos mestres. Eles nunca deixaram de ser falsos mestres. A Bíblia diz que eles tinham se introduzido no meio da igreja. E outra coisa, sobre o fato do Senhor que os resgatou, todos os santos dias o Senhor resgata milhares de ímpios que não são salvos. Resgata da morte. O resgate não significa propriamente que Deus os resgatou para salvação e agora eles se perderam. Não. Todos os dias o Senhor resgata. Quantos médicos o Senhor poupa a vida para salvar milhares e milhares de pessoas? Deus, ele é um Deus que não é um Deus irresponsável, que fez sua criação e agora deixou ao acaso. A seita deísta diz isso, que Deus criou tudo e agora deixou no domínio do homem a sua criação, para o homem cuidar e dominar. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se um pouco de cuidado que o homem cuida, o homem estraga, a gente vê a natureza aí, as queimadas, o homem acabando com o planeta Terra, só não acabou por quê? Até hoje em dia, porque Deus mantém a sua criação. É Ele que mantém, é Ele que assegura. Porque se Deus deixasse ao domínio do homem, o homem já teria acabado com o planeta Terra há muito tempo. E da mesma maneira concernente à salvação, se Deus deixasse a nossa salvação em nossas mãos, nós perderíamos. Não tínhamos como ser salvo.
mas Ele nos salvou e Ele nos mantém salvo. Ele é o que nos assegura até propriamente contra nós mesmos. O salmista Davi vai falar isso no Salmo 19. Ele vai falar o seguinte: quem, pois, poderá discernir as próprias faltas? Livra-me, Senhor, das que me são ocultas. Esses pecados que são ocultos não são aqueles pecados que o indivíduo peca e esconde de tudo e de todos, não. Esses pecados ocultos que ele fala é aqueles pecados que ele pecava e falava para ele mesmo que não era pecado. Não, não é pecado não. Não é pecado não. Um desses pecados que ele vivia era a poligamia, Davi. E foi um dos pecados que Deus livrou ele no final, quando Jesus morreu por ele. Tirou, porque ele tinha morrido, ele, Salomão e muitos outros profetas tinham morrido no pecado de poligamia. Mas o Senhor, na sua morte, como eles esperavam, aguardavam, diferentemente dos ímpios, que não aguardavam o Messias, eles aguardavam o Messias que os iria resgatar. Então aqui foi a salvação dos santos da antiga aliança. Então, muitas pessoas se veem de clichê para falar coisas da sua carne, o que propriamente querem. Tem um certo clichê que diz assim, ó: Deus ama o pecador e aborrece o pecado. E querendo desassociar o pecado do pecador, não tem como. Tem como. Em todo tempo Deus aborreceu o pecado e o pecador. A gente vê na morte dos primogênitos no Egito, na morte de milhares do Antigo Testamento. Aí, mas era Antigo Testamento, agora estamos na graça, vamos para a graça. Ananias e Safira mentem e o juízo de Deus os afumina. E a gente sabe, até nos nossos dias odiarnos, milhares de exemplos, de testemunhos, onde pessoas brincam com Deus e o Senhor os afumina. Então, nesse negócio de Deus aborrece o pecado e ama o pecador, Deus aborrece o pecado e aborrece o pecador. A Bíblia diz que o homem está em guerra com Deus e Deus está em guerra com homens. Deus está em guerra com o homem. As coisas de Deus para o homem natural lhe parece loucura. E está em guerra um com o outro. É por isso que precisa a reconciliação de ambas as partes. Deus com o homem com Deus. O homem com Deus. E muitas pessoas querem falar essas coisas. A Bíblia diz que um ensinamento errado gera uma prática de vida errada. Não tem como um ensinamento errôneo gerar uma prática de vida certa. Não tem. O arminianismo, no século da Reforma Protestante, foi considerado como heresia no Sínodo de Dort, que foi um tribunal feito para julgar se a doutrina calvinista, que era da predestinação, que era contra o livre-arbítrio, para julgar se realmente era uma heresia. Foi considerado uma heresia naquele tempo. Então, o diabo mente para as pessoas, falando que elas são livres, justamente para que elas pensem que não precisam de um libertador. Porque se você fala que alguém não é preso, é livre, você está indo contra as escrituras do que Jesus disse. Quem comete pecado é escravo do pecado e do diabo. E se você falar que as pessoas são livres, têm vontades livres, a vontade delas são livres, você está falando que a vontade delas não são cativa, não são presas ao diabo e ao pecado. E é o contrário do que as escrituras falam. As escrituras dizem que o homem é preso, cativo. E se o filho não os libertar, eles nunca serão livres. A Bíblia diz: se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas somente se o filho os libertar. Enquanto os filhos não os libertar, eles não são livres. Eles não têm suas vontades livres. Aparentemente, aparenta ser livre, mas não é. Não é. Alguém diz assim: não, ele está indo pecar porque quer. Não, não é porque quer. É porque ele nasceu em pecado. Como Davi disse: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Tem um livro de Martinho Lutero chamado Nascido Escravo. Ele combate Erasmo de Roterdã, da Igreja Católica. O tal Erasmo pega um versículo isolado da palavra de Deus que diz assim: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. E joga para Lutero dizendo: Lutero, tá vendo? Ó? Deus está dizendo: escolhe, pois, a vida. Então o homem tem livre-arbítrio para se salvar, escolher a vida e se salvar. E Lutero, tão sabiamente, pega o próprio texto e devolve a ele: não, Erasmo,
você está fazendo uma má interpretação desse texto. Até porque, se o homem tivesse essa capacidade, por si só, de escolher a vida e se salvar, somente por uma escolha, não haveria a necessidade de Deus enviar um Salvador por quem já conseguia se salvar. Esse texto foi dado no Antigo Testamento, Erasmo. Então, se o homem conseguia se salvar, como Deus está dizendo aí, escolhe a vida e se salva, então Deus enviou um Salvador por quem já conseguia se salvar. Isso não faz sentido. O fato de Deus falar, escolhe pois a vida, Deus está provando o homem para que ele tente. Tentando e não conseguindo, venha reconhecer e pedir a sua ajuda. Foi o que aconteceu com milhares de profetas. Senhor, eu me vejo querendo obedecer a tua lei, mas aí eu me vejo caindo muitas vezes em pecado. Nos ajuda. E Deus enviou a ajuda. O Messias, o Salvador, para os resgatar de seus pecados e os salvar. Então, a palavra de Deus, ela é muito tremenda. Outro clichê, vamos lá. Quando era do mundão, chegava de madrugada, não tinha hora para chegar. E agora, na casa de papai, fica querendo ir embora cedo, torcendo pro culto acabar, querendo que o culto acabe em ponto na hora. Pastores totalmente irresponsáveis, comparando o homem novo com o homem velho. O homem novo, você não pode comparar em nada o homem novo com o homem velho. Ai, quando eu era de mundão eu gritava gol, e agora eu tenho que gritar glória na igreja. Lógico que a gente tem que glorificar Deus na igreja. A gente tem que louvar, pular, saltitar na presença de Deus, sabe? Vibrar, glorificar, aleluia. Mas não tem nada a ver comparar uma coisa com a outra. Não se compara em nada o homem velho com o homem novo. Então esse negócio de o homem velho não tinha hora para chegar, ele não tinha hora para chegar porque ele era irresponsável. E agora a gente tem que ser irresponsável na casa do Senhor com o novo homem? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então vamos deixar esse clichê de lado, pessoal. Esses clichês aí são clichês que são muito rasos. São muito rasos. São de pessoas que aparentam ter grande sabedoria, mas não tem sabedoria nenhuma. Apenas impressionam o povo incautos, os incautos, que não têm tanto conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas é isto aí. É isto aí. Vamos nos atentar para ter um conhecimento verdadeiro e uma prática de vida verdadeira. Um conhecimento verdadeiro e uma prática de vida verdadeira. Fica na graça e na paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.